Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Agora dá um chacoalhão no seu irmão para ele acordar. Sei que está frio, mas vamos lá. Bom dia. Amém. Sejam bem-vindos, muito feliz de ver o Paulinho, o Magrão, junto com o Lu, com as mulheres lá, eles estão visitando aqui. O Lu e a Sil já é de casa, né? Mas a Nalva, o Paulinho, o Magrão estão visitando, a gente está fazendo um Filhos da Paz lá. Fico muito feliz de ter vocês aqui, me sinto honrado, viu? Vamos continuar aí. Sejam bem-vindos a todos, quem eu não conheço também. Hoje é a última palavra que nós vamos falar sobre o tema propósito, a série propósito. E na primeira semana nós falamos sobre o propósito eterno de Deus. Vou recapitular um pouquinho para você que perdeu entender e depois você pode ver no YouTube. O que é propósito eterno de Deus, irmãos? O propósito eterno de Deus é tudo aquilo que existia antes de o homem cair e vai continuar existindo depois que Jesus voltar. Ou seja, aquilo que é eterno, aquilo que nunca começou e nunca terminou, eterno. Isso é o propósito eterno de Deus. O propósito de Deus vai muito além do que nós podemos fazer. Muitas coisas que nós fazemos, na verdade, só é uma correção de rota, mas não existia. Um exemplo, evangelismo é propósito eterno? Não. Quando Jesus voltar, não vai existir mais evangelismo. O evangelismo ele só existe porque o homem caiu. Discipulado e tantas outras coisas, cura e libertação, tudo isso é porque o homem caiu. Mas quando Jesus voltar, isso não tem nada a ver com o propósito eterno, não vai precisar existir mais isso, porque nós vamos viver a eternidade com Jesus. Amém? Segunda semana nós falamos sobre edificar o corpo de Cristo, ou edificar a casa para Deus. E nós falamos que a edificação, o propósito de Deus, como diz em Efésios 4:11, que ele diz que aperfeiçoamento dos santos para o quê? Para que seja edificado o corpo de Cristo. Ou seja, o propósito nosso também é edificar o corpo de Cristo. Lembra que eu falei? Nós não estamos aqui para ser um amontoado de pedra, um monte de pedra diferente, um monte de gente isolada. Nós estamos aqui para ser um edifício, ou seja, quando todas as pedras estão edificadas, se torna como uma parede e não tem mais como ver o defeito um do outro, não tem como tirar um ou outro, ou seja, nós somos apenas um. Amém? Então, se você perdeu alguma dessas duas palavras, te convido, tem nos grupos do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp da igreja ainda, pede para o seu líder, pede para o seu discipulador, pede para mim, nós vamos colocar você. E hoje nós vamos falar sobre viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Irmãos, existe uma história que diz que, certo dia, um guia junto com algumas pessoas, eles estavam combinando de subir o Mont Blanc, o pico do Mont Blanc, que fica nos Alpes franceses. E de repente o guia deu uma instrução, ele disse, é o seguinte, se vocês querem subir e chegar lá com saúde, chegarem lá bem, leve o mínimo de coisas possíveis. E tinha lá um turista americano, ele ouviu, mas ele não deu muita importância, e no outro dia, quando eles se reuniram para subir, aquele turista trouxe garrafa de bebida, trouxe cobertor, trouxe comida, veio com uma mala carregada. E o guia falou, desse jeito você não vai conseguir. Ele falou, quer ver? Eu vou te provar. O que ele fez? Ele pegou e foi na frente para provar que ele era capaz. Enquanto isso, o guia junto com a equipe subiram depois. E à medida que o guia junto com a equipe estava subindo, eles começaram a ver um monte de coisa jogada no chão. Garrafa, cobertor, comida, tudo que foi deixando pelo caminho. Por quê? Porque aquele turista americano viu que ele não ia conseguir se ele não deixasse as coisas. Era impossível chegar no propósito final, chegar onde era estabelecido, se ele estivesse abraçando e carregando tudo. Quando aquele grupo com guias chegou lá em cima, chegaram bem, chegaram com saúde, porque eles se prepararam, fizeram conforme o combinado, eles viram que aquele turista americano estava quase morrendo, desidratado. Por quê? Porque ele fez algo diferente e foi querer fazer algo sozinho. Irmãos, muitas vezes, aplicando isso para a nossa vida, nós vivemos assim. Nós queremos abraçar tudo, nós queremos fazer tudo, nós queremos ser diferente de todo mundo, nós queremos provar tudo para todo mundo, e nós só vamos nos cansando, desgastando, ficando sobrecarregado, e muitas vezes até conseguimos chegar, mas chegamos desmotivados, chegamos sem vontade. Sabe por quê? Porque ficou pesado. É muito mais fácil você ir com uma equipe, porque um ajuda o outro, um ajuda a carregar o peso do outro, um leva o jugo do outro, e nós vamos juntos. É isso que Jesus ensinou. Mas o que muitas vezes nós queremos fazer? Como aquele turista, eu me viro, eu consigo, sozinho eu faço, eu tenho minha estratégia, eu tenho o meu plano. Irmãos, sozinho você pode até chegar rápido,
mas somente em equipe que você consegue ir mais longe. Às vezes a gente está preocupado em fazer as coisas rápido. Até talvez sozinho você vai conseguir fazer coisas mais rápido. Mas se você quer ir mais longe, você quer permanecer, não faça sozinho, faça com uma equipe. Sabe o que essa lição nos ensina? Enquanto você estiver abraçando tudo, enquanto você estiver fazendo tudo sozinho, você pode até chegar em algum lugar. Mas se chegar, vai chegar cansado, sobrecarregado, desanimado e muitas vezes sem vontade, sem força. Por quê? Porque é cansativo. O propósito de Deus é muito maior do que nós fazermos algo sozinho, irmãos. Nós estamos aprendendo isso nesses dias. O propósito de Deus não é algo momentâneo, mas o propósito de Deus é algo que vai permanecer. Existe uma grande diferença, irmãos, entre fazer e gerar. E acho que isso tem que entrar no nosso coração para que nós possamos ter uma direção. O fazer, ele aponta para aquilo que é momentâneo, enquanto que o gerar aponta para aquilo que é eterno. Tudo que você faz, um certo momento da sua vida vai acabar, momento. Mas o gerar, ele é eterno. Deus, ele não criou e não tem um propósito de fazer algo baseado no fazer, porque o fazer termina. O propósito de Deus é baseado no ser, no gerar. Isso faz uma grande diferença. Sabe por que você é filho? Não é porque você faz alguma coisa. Você é filho porque você é. O propósito de Deus é muito mais baseado em quem você é do que aquilo que você pode fazer. Tudo isso você precisa ouvir, sabe para quê? Para mudar sua mentalidade. Porque enquanto você viver uma vida baseado no fazer, o dia que você não fizer, sabe o que você faz? Eu não mereço, eu não sou amado, eu não tenho mais valor. Você não está aqui baseado no fazer. Você está aqui baseado no ser. Você não é algo para Deus porque você faz. Você é algo para Deus porque você é. Isso faz a diferença, irmão, sabe por quê? Vai ter momentos que você vai estar cansado, vai ter momentos que você vai estar triste, vai ter momentos que você vai estar chateado. Se você não tiver revelação disso, você vai desistir. Se você não tiver revelação disso, você para. O fazer está baseado no natural. O fazer é baseado no algo, aponta para o natural, enquanto que o ser aponta para o espiritual. Tudo que é natural um dia termina, mas aquilo que é espiritual é eterno e permanece para sempre. Você não foi chamado para fazer algo, porque isso aponta para o natural. Você foi chamado para ser alguém. Você ser como Cristo. Muitas vezes nós queremos ser igual tanta gente. Nós queremos nos parecer com tantas pessoas. Você não foi chamado para se parecer com ninguém. Você foi chamado para se parecer com Cristo. É isso que é a nossa identidade. Amém? Então nós precisamos entender, porque irmãos, nesses dias nós queremos o quê? Ser igual pessoas. Hoje o que mais existe é digital influencers, youtubers, e muitas vezes nós queremos nos espelhar nessas coisas, queremos ser iguais, e perdemos a referência. Qual é a nossa referência? De verdade, no fundo do seu coração, não precisa responder para mim, mas qual é a sua maior referência? Ainda é Jesus? Às vezes, da boca para fora a gente fala, não, Jesus é tudo na minha vida. Mas irmãos, muitas vezes nós ouvimos mais as pessoas do que Jesus, nós ouvimos mais influenciadores do que Jesus. Quem realmente é a nossa influência? As nossas decisões são baseadas em quem? Tudo isso define quem nós somos, define a nossa identidade. Isso fala muito a nosso respeito. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último homem, Jesus, é o Espírito vivificante, ou nós também. O que acontece aqui, irmãos? O que Paulo está dizendo? Na versão NTLH diz que é um ser vivo e diz que o último Adão é um Espírito que dá a vida. Um ser vivente aponta para o natural, é um ser vivo. Quem é um ser vivo? Tudo que nasceu, tudo que tem vida. Até um ser animal é um ser vivo. Mas o que é um ser vivente? Ou um espírito vivificante? Aliás, é aquele que tem o espírito da vida, que isso aponta para a eternidade. Você tem que entender que você não está aqui com prazo de validade. Você tem que entender que você está aqui porque você tem uma eternidade para viver junto com Jesus. Ser vivente aponta para quem vive, aponta para o natural. Mas agora um espírito vivificante, ou um espírito que dá vida, aponta para alguém que é espiritual e é filho de Deus. Não é um ser vivente que é filho de Deus, até porque a Bíblia diz que Deus é espírito e nós só podemos conversar com Deus através do espírito. João diz isso. Então nós precisamos trazer essa realidade para nós, irmãos, porque muitas vezes nós estamos definindo a nossa vida baseada em pessoas.
O que te define não é pessoas, e o que te define não são atitudes, ou muitas vezes aquilo que você faz. O que te define é realmente quem você é. Você é filho, você é amado, você é imagem e semelhança. É isso que o Senhor diz. O Senhor não diz que você está à imagem e semelhança, porque o estar aponta para fazer, ou momento. Agora, o é, ou ser, aponta para sempre, porque isso é espiritual. Eu não deixo de ser. Todo mundo aqui é filho, porque nasceu de uma mãe, sim ou não? Algum dia você vai deixar de ser filho? Você pode brigar, você pode não concordar com a sua mãe, mas você nunca vai deixar de ser filho. Sabe por quê? Porque não é baseado no que você faz, é baseado em quem você é. Isso tem que te definir, meu irmão, porque se você viver uma vida baseada no que você faz, o dia que você não fizer, o dia que você fizer mais ou menos, você desiste, sabe por quê? Você acha que a sua verdade, a sua vontade vale mais. Às vezes as pessoas falam, viver na graça é fácil demais. Não, a graça, o padrão é muito maior que a lei, sabe por quê? A lei, ela reconhece o seu fazer, a lei reconhece o quanto que você se esforça. A graça não importa o que você faz, porque não é isso que vale, o que importa é o que Jesus fez por você. Nós precisamos mudar nossa mentalidade e realmente viver o propósito de Deus, irmãos. Nós precisamos realmente apontar nossa vida, parar de apontar para aquilo que nós somos capazes de fazer, porque o fazer, ele aponta para resultado. Qual resultado você é capaz de dar? Agora o ser aponta para filiação. Eu sou filho. Mas você não merece, não importa. A Bíblia nunca disse que a salvação é por merecimento. A salvação é por graça. Nós precisamos trazer a realidade para a nossa vida, irmãos. Sabe, muitas vezes nós queremos nos basear em tantas coisas, esquecemos da referência, esquecemos do princípio, esquecemos realmente, sabe, de viver a essência. Nós precisamos ir além, nós precisamos realmente avançar, precisamos tomar decisões, mas não decisões baseadas no que eu sou capaz de fazer, decisões baseadas em quem eu sou, ver realmente a identidade de quem você é em Cristo. Amém? Adão, ele foi chamado para fazer exatamente o que Jesus fez no Novo Testamento, mas ele fracassou. Adão viveu no jardim, ou no paraíso, e ele fracassou. Jesus, ele passou pelo deserto e venceu. Algo que eu sei que você está cansado de saber, mas o que te define não é onde você está, mas quem você é. Adão estava no paraíso e falhou. Jesus passou pelo deserto e venceu. Talvez você tenha tomado decisões na sua vida baseado onde você está hoje. Irmãos, isso nunca te definiu e nunca vai te definir. Se você toma decisões baseadas em quem você está hoje, onde você está hoje, o local que você está hoje, você não entendeu nada. Porque a sua vida vale muito mais do que aquilo que você está vivendo hoje. Porque a sua vida não está baseada no natural, a sua vida está baseada em ser alguém espiritual, um espírito vivificante em você, alguém que tem espírito da vida. Isso vai muito além. O primeiro Adão fracassou, mas o segundo Adão venceu e nos deu a vitória. Nós estamos predestinados a ser como o primeiro Adão, porque nós já nascemos pecadores. Mas a partir do momento que o segundo Adão veio e deu a vida no nosso lugar, hoje nós não somos mais comparados ao primeiro Adão, mas sim ao segundo Adão, que a Bíblia diz em João 3,16 que ele era o quê? Unigênito, único filho. Mas em Romanos 8 diz o quê? Que ele é o primeiro de muitos filhos, ou primogênito. Existe uma diferença entre unigênito e primogênito. Unigênito aponta para o único. Jesus era o único filho de Deus. Mas a partir do momento que ele morre e se entrega por mim, por você, ele não é mais chamado de único, ele é chamado de primeiro. Hoje eu e você também somos filhos, não é porque nós fizemos nada, mas sim porque Jesus fez no nosso lugar. Você precisa arder isso no seu coração, o propósito de Deus tem que ser isso na sua vida. O propósito de Deus nunca teve nada a ver com o que você faz. Sabe, talvez você tenha um ministério na igreja, irmãos. Eu faço com excelência. Isso não vale mais do que você. Se for para valorizar mais o que você faz ou quem você é, para de fazer, porque você vale muito mais do que aquilo que você faz. Olha o que a Bíblia diz, vamos continuar, vamos falar sobre o propósito de Deus e algumas direções que eu creio que vêm de Deus para as nossas vidas. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Provérbios 16, 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Versão Nova Almeida atualizada. Versão NVI diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16, 9. Agora vamos ler Provérbios 19, 21.
Entenda aí, preste atenção. Olha aqui que diz: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Versão NAA. Olha aqui que diz a versão NVI. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deixa eu pôr aqui para você ver. NVI. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Sabe o que você precisa entender? Você pode fazer vários planos, projetos na sua vida, mas nada vai prevalecer acima daquilo que é o plano do Senhor. Nada. Sabe por que muitas vezes a gente se frustra? Porque a gente não entendeu qual era o propósito de Deus e a gente colocou o nosso propósito pessoal na frente do propósito de Deus. Eu disse num vídeo que eu mandei para vocês que os maiores sonhos, eles estão enterrados no cemitério. Sonhos inacabados, sonhos que nem começaram, tantos projetos na vida que de repente a vida acabou e os sonhos foram enterrados. Talvez você está vivo aqui e você tem um monte de sonho enterrado. Sabe por que nós nos frustramos com tantos projetos e sonhos? Porque talvez a gente nunca colocou diante do Senhor para falar: Deus, qual que é a sua vontade? Qual que é o seu propósito? Irmãos, toda vez que eu mando parabéns para alguém de feliz aniversário, sabe o que eu falo? Que o sonho, os seus planos e seus sonhos sejam alinhados com o propósito do Senhor. Irmão, se você tentar fazer algo que é contra o propósito de Deus, você vai desgastar, você vai se matar, você vai acabar a vida frustrado. Deus é o maior interessado em te abençoar. E aliás, Deus não abençoa quem tem razão, Deus abençoa quem tem favor. E o favor de Deus é multiplicado quando você está debaixo do propósito dele. Às vezes a gente quer ter razão. Mas Deus, eu dou disso, Deus, eu faço tanto. Isso é razão. Deus não abençoa quem tem razão. Deus abençoa quem tem favor. É importante você entender isso, porque às vezes, sabe por que você quebra a cara? Porque você acha que você merece alguma coisa. Quanto mais você achar que você merece, menos você vai receber. Porque a graça, o favor de Deus, a bênção de Deus não é derramado no merecimento, mas é derramado no favor. E o favor é você receber sem você merecer. Me faz um favor, pega aquele negócio para mim. Eu não mereço, você fez um favor. Amém? A Bíblia diz, através de Salomão, que muitos são os planos do homem, mas o propósito de Deus permanece. Nós precisamos alinhar, irmãos, o propósito de Deus na nossa vida. Não tem problema nenhum você sonhar. Não tem problema nenhum você ter projeto. Não tem problema. Mas o problema é quando você coloca isso acima do próprio projeto de Deus. A questão não é para onde você quer ir, mas para onde Deus quer te levar. Você já perguntou para Deus? Às vezes você quer fazer tanta coisa, mas você já parou para perguntar para Deus, orar e falar: Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida, para a minha família? A questão, irmãos, não é para onde você quer ir. A questão sempre foi: para onde o Senhor quer me levar? Sabe por que muitas vezes você não entende o que Deus está fazendo? Porque você nunca perguntou para Ele qual que era a vontade dEle. O propósito de Deus vai muito além da nossa vida natural. Ainda que Deus, Ele é o maior interessado em nos abençoar nessa vida, como a própria Bíblia diz nos Evangelhos, que Ele quer nos dar 100 vezes mais. Mas isso ainda não é o propósito de Deus, isso é pequeno perto do propósito de Deus. O propósito de Deus tem a ver com a eternidade. O propósito de Deus é muito além daquilo que você pode conquistar nessa vida. O propósito de Deus vai muito além. A pior coisa nessa vida, irmãos, é a gente ser bem-sucedido naquilo que nunca foi o propósito de Deus. A pior coisa é você chegar no final da vida, ser bem-sucedido, mas naquilo que Deus nunca te chamou para ser. Sabe por quê? Isso fala de força. Eu fiz, eu conquistei, mas e aí? Para que valeu tudo isso? A pior coisa na vida é você ser bem-sucedido naquilo que você nunca foi chamado para fazer. Ah, tem problema eu ser bem-sucedido? Lógico que não. Não tem problema você ter dinheiro, não tem problema você ter um bom emprego. Aliás, tenha, invista, estude. Mas você tem que entender que isso não é o propósito eterno. Isso faz parte da sua vida, faz parte da sua qualidade de vida. Mas isso nunca pode tomar o lugar do propósito de Deus na nossa vida. Sabe qual é o problema? O problema não é você ter dinheiro, o problema não é você conquistar bens, o problema é quando isso toma o lugar de Deus na sua vida. O problema não é você ter sonhos e alvos, o problema é quando os sonhos e alvos se tornam maiores do que o sonho de Deus na sua vida. Não tem problema você investir, não tem problema você trabalhar, não tem problema você sonhar, tudo isso é bom. Deus até, realmente como um pai, o pai fica feliz de ver o filho bem. O problema é quando o filho acha que ele conseguiu o que ele precisava e ele não precisa mais do pai. Esse é o nosso maior problema. Então não tem problema você fazer tudo isso.
O único problema, guarde isso aí na sua mente, é você começar a colocar os seus sonhos e seus projetos acima do projeto de Deus, do propósito de Deus. A maior tragédia da vida não é você morrer, mas a pior tragédia da vida é você chegar no final da sua vida e ver que você nunca teve propósito algum. Às vezes a gente acha que a tragédia é morrer. Não, a tragédia é chegar no fim da vida e não ter vivido o propósito. Nós fomos chamados para viver propósito. Nós fomos chamados para estar debaixo do propósito de Deus. Isso vai muito além do que qualquer coisa que nós podemos fazer. Existe uma outra historinha, que um certo rapaz falou, o que eu faço para eu ficar rico, ganhar muito dinheiro? E algumas pessoas instruíram ele, falou, você quer ganhar dinheiro? Então você precisa trabalhar duro. Tem fundamento isso, sim ou não? Sim ou não? Se eu quero ganhar muito dinheiro, eu preciso trabalhar duro. O que esse cara fez? Pegou o quintal dele, pegou pá, enxada, pegou um monte de ferramenta e começou a cavar buraco. Cavou buraco, cavou um monte de buraco. Chegou depois, trabalhou duro. Ele ficou rico? Não, só teve uma dor nas costas e ficou ruim. Sabe por quê? Você precisa ter propósito na vida. Não basta trabalhar duro, você tem que ter foco, você tem que ter direção. Entende? Então, às vezes, sabe por que a gente está desgastado como ministério, como igreja, até profissionalmente também? Porque você levou a palavra trabalhar duro à risca, mas trabalhou duro sem propósito algum, trabalhou duro sem direção, trabalhou duro sem saber para onde você estava indo. A pior coisa, irmãos, é chegar no final da vida, você morrer e ver que você nunca teve um propósito na vida. Trabalhou duro, mas para quê? Para que serviu aquilo? Irmãos, eu não sou contra, eu acho que você tem que realmente trabalhar, ganhar dinheiro, investir, ter bens. Isso é de Deus. Mas isso não pode ser maior que o propósito de Deus na sua vida, sabe por quê? Porque isso vai ficar, ainda que você vai deixar um herdeiro, ainda que você vai abençoar alguém com isso, isso não faz parte da eternidade, isso não vai fazer parte do céu. A eternidade vale muito mais que as coisas naturais. O propósito de Deus é muito maior que o natural. Talvez você está aqui nesse homem, eu quero trabalhar duro para ganhar dinheiro. Tá bom, você está trabalhando duro, mas não tem propósito nenhum, não está ganhando nada, só está se cansando. Nós precisamos ir além. Você não precisa ser melhor que ninguém. Às vezes a gente está trabalhando, não, eu preciso ser melhor que tal pessoa. Quem disse? A nossa referência é Jesus. Você não foi chamado para ser melhor que ninguém aqui. Você foi chamado para ser aquilo que Jesus te chamou para ser. Lembra que eu falei sobre semana passada, falei sobre o corpo, que nós somos o corpo? Imagina se todo o corpo fosse a mão. Imagina se todo o corpo fosse o pulmão. Imagina se todo o corpo fosse uma cabeça. Não encaixaria, não daria certo e o corpo não estaria completo. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Ou seja, um corpo bem alinhado e ajustado trabalha para o propósito de Deus. Nós precisamos entender que nós somos, independente daquilo que você é, talvez você se ache um dedinho, mas faz parte do corpo. O corpo só está completo porque tem esse dedinho. E então você precisa ir muito além do que isso. Seja quem Jesus te chamou para ser, é isso que te define. Ah, mas eu quero ser igual a outra pessoa. Não tem problema você ter referências. O problema é quando essas referências valem mais do que Jesus na sua vida. Ah, eu quero ser igual a tal líder, eu quero ser igual a tal discipulador, eu quero ser igual a tal pastor, eu quero ser igual a tal igreja. Não tem problema você admirar. Isso é até humildade, reconhecer que tem alguém melhor que você. O problema é quando você admira mais do que admira Jesus. Ah, mas Jesus faz tempo, né? Está ultrapassado. Não existe nada mais atual do que a Bíblia, não existe nada mais atual que a presença de Jesus, não existe nada mais atual que o discipulado de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Leia comigo aí, Filipenses 1, 20. Vamos ler na versão NVI. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha o que Paulo diz aqui. Ele diz que ele aguarda ansiosamente e espera que nada será envergonhado, e pelo contrário, na determinação de sempre, também agora em Cristo será engrandecido o quê? No corpo dele, seja pela vida, ou seja pela morte. Será que nós realmente temos o propósito de Paulo, através da vida, engrandecer o nome de Jesus, e depois que morrer, também engrandecer o nome de Jesus? Isso é poderoso, irmão, sabe por quê? Quem tem propósito, diante de vida ou de morte, vai ser referente, vai cumprir o propósito. Agora, quem não tem propósito, é trágico. Quem não tem propósito, não é vantajoso nem estar vivo, e não é vantajoso nem estar morto.
Porque não tem direção. Quem tem propósito, diante da vida vai ser propósito, e diante da morte vai cumprir propósito. Foi isso que Paulo aconteceu. Ou seja, Cristo era engrandecido na vida de Paulo, e é até hoje, através da vida e através da morte dele. Por quê? Vida representa testemunho, vida representa relacionamento, vida representa experiência. Você quer cumprir o propósito de Deus através da vida? Tenha testemunho, tenha experiência, tenha relacionamento. Paulo, ele realmente cumpriu o propósito através da vida, mas ele também cumpriu o propósito através da morte. Por quê? Morte representa o quê? Morte representa história, legado. Morte representa como nós seremos lembrados. Como que eu serei lembrado diante de Jesus ou diante até das pessoas? Na lápide do cemitério lá, chama epitáfio, né, que é a descrição, aquilo que está escrito. Como será o seu epitáfio? Como estará escrito? Ufa, graças a Deus, foi tarde. Nossa, não aguentava mais, porque era chato, hein? Será que você vai ser lembrado assim? Ou será lembrado como alguém que marcou a história? Falar, eu conheci Jesus através dessa pessoa. Através dessa pessoa, ela me ensinou a amar. Sabe o que é isso? Cumpriu o propósito após a morte. Paulo está dizendo que mesmo diante de vida ou diante de morte, ele o quê? Foi chamado para cumprir o propósito. Diante de vida, testemunhando, se relacionando, tendo experiência. Diante de morte, o quê? Deixando um legado, deixando uma história, deixando o quê? Quero ser igual àquela pessoa. Quero ser evangelista igual a ele. Quero abrir igreja igual a ele. É assim que Paulo é lembrado. Por quê? Marcou a história. Isso é cumprir o propósito de Deus e viver a eternidade. Sabe, Paulo morreu fisicamente, mas existe uma eternidade para ele. Assim como eu e você, um dia nós vamos morrer, mas existe uma eternidade. O problema, sabe qual é? Se nós estivermos aqui vivo, mas já está morto faz tempo e não está cumprindo mais propósito nenhum. Nasci por nascer. Sabe, talvez você está na igreja hoje, você está vivendo só por viver. Para que você vê? Não sei. Tá bom, né? Do jeito que tá bom. O dia que eu morrer também tá bom. Se ganhar tá bom, se perder tá bom. Tá bom. A pior coisa é viver dessa forma, viver sem direção, viver sem expectativa, viver sem um coração. Como que você será lembrado? Isso é importante. Olha o que diz o versículo seguinte. Isso só pode falar quem tem propósito. Porque para mim, viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Quem não vive no propósito, viver ou morrer, é tragédia. Às vezes a gente baseia, morreu, que tragédia. Não, mas a vida toda vivo foi tragédia. Olha o que Paulo diz, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Só pode dizer isso quem tem propósito. Hoje você tem convicção de quem você é em Deus para dizer, eu estou vivo, é Cristo. Mas se eu morrer, é lucro também, é vitória. Isso parece tão ruim, mas a gente às vezes se apega demais na morte, mas tem que entender que a morte aponta para a eternidade. Às vezes, porque isso é natural, mas às vezes a gente celebra mais o nascimento do que a morte. É natural, às vezes não, sempre. Porque a gente é um ser muito natural, a gente prefere olhar e viver o natural. Mas diante do espiritual, o morrer é muito mais precioso. O provérbio diz que no luto é melhor do que no nascimento. Claro que é difícil isso, mas só pode dizer isso quem tem propósito. Só é possível dizer isso e viver, ou seja, vivo, ou seja, morrendo, só pode viver e dizer isso, só é vantajoso para quem realmente está debaixo do propósito. Paulo chegou no momento da vida dele que ele estava pronto. Você está pronto hoje? Ou será que você tem tanta coisa para resolver na sua vida que se você morrer hoje é prejuízo? Sabe por que Paulo era lucro morrer? Porque ele estava bem resolvido, ele estava pronto. Às vezes tem um monte de gente dentro da igreja que se morrer hoje, meu Deus do céu. Por quê? Porque não cumpriu. Porque vai deixar para outro resolver o problema. Nós somos chamados aqui para fazer a história e ser um legado de Jesus. Nós somos chamados, assim como dizem Atos, que nós somos os cristãos, ou seja, os pequenos cristos, ou seja, para ser imagem e semelhança dele. Desde Gênesis, que aponta para Jesus e aponta para a nova aliança, já dizia que nós somos feitos imagem e semelhança. E quando Jesus vem, ele anda com 12, depois gera mais, e em Atos diz o quê? Que eles foram chamados de cristão. O que é cristão? Pequenos cristos, ou seja, ainda continua a mesma identidade. Não é o que você faz, mas quem você é como Cristo. Você é pequenos cristos, ou seja, as pessoas olham para você e precisam ver Jesus. Se você não viver por algo, você vai morrer por nada. Isso é muito frustrante. Nós precisamos viver com um propósito.
Nós precisamos realmente viver com convicção. Nós precisamos exatamente viver sabendo quem nós somos, não o que nós podemos fazer. Enquanto você estiver preocupado naquilo que você pode fazer, você vai quebrar a cara, você vai se frustrar. Preste atenção nisso. Você não é o que você faz. Você é quem Deus te chamou para ser. Ah, mas eu não consegui essa semana fazer algo. Entenda algo. Você não foi chamado para fazer. Até porque nós não somos capazes de fazer como Jesus fez. Por isso Ele fez no nosso lugar. E para encerrar, queria que você abrisse ou lê comigo. 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Isso aqui eu quero ler na versão, vou mudar aqui, na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Se a banda puder subir o teclado, pode subir já. Olha aqui que Paulo diz, isso define a gente, irmãos. Isso define quem você é e o que você está vivendo hoje. Presta atenção nisso. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes, a versão King James diz miseráveis deste mundo. Vou repetir isso, eu queria que você prestasse atenção nisso. Se a nossa esperança, ou a nossa expectativa, ou os nossos sonhos, ou os nossos projetos em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais miseráveis, mais infelizes deste mundo. Quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua esperança diante de Cristo? É apenas para essa vida? É apenas para os dias de hoje? A sua vida se resume realmente só nessa vida? Você tem certeza disso? Porque se a minha vida e a sua vida se resume só nas coisas desse tempo, nós não somos diferente de ninguém daqueles que não conheceram Jesus. Porque as pessoas que não conheceram Jesus não sabem sobre a eternidade e realmente elas vivem uma vida toda por causa dessa vida. Mas um dia nós tivemos um encontro com Jesus. Isso tem que mudar a sua vida. É impossível você ter um encontro com Jesus e você continuar sendo o mesmo. Se a sua vida se resume só nessa vida, você é alguém natural, como o primeiro Adão, um ser vivente, uma alma vivente, mas você não entendeu que existe uma eternidade. Pensa no seu coração, a sua vida realmente se resume só nessa vida? A sua esperança se limita mesmo só nas coisas que você faz hoje? Ou realmente quem você é e quem você é para a eternidade? Entenda algo, o que você é, não diz o que você será na eternidade, o que você é o que você é na eternidade. Porque a eternidade não tem antes, meio, depois, início, meio e fim. Eternidade é eternidade sempre. Se hoje você não tem a alegria de estar na presença de Jesus, para que você quer viver a eternidade com Ele? O nosso propósito é muito maior do que viver apenas essa vida. Até porque nós somos chamados não para viver sozinhos, mas nós somos chamados para viver a eternidade. E a eternidade aponta para a unidade. A eternidade aponta para ser família. Que é isso que nós vamos fazer para a eternidade. Não é resto da vida, é para a eternidade.